Fofinhos, a gente conversa agora sobre algumas bactérias que têm algumas peculiaridades, né? Mycoplasma sp correspondem lá às únicas bactérias que não apresentam parede celular, o que é uma peculiaridade bem interessante. E, moçada, elas são as menores células existentes. Inclusive, elas são as menores células que existem, elas chegando a ser menores até mesmo do que alguns tipos de vírus. Ou seja, bem pequenininhas, né? O tamanho às vezes menor do que alguns vírus. Essas bactérias, moçada, podem acabar causando doenças na espécie humana, né? Você tem lá Mycoplasma pneumoniae, que ela causa, moçada, lá pneumonia. Você tem, moçada, lá a Mycoplasma genitalium, que ela causa uretrite, inflamação na uretra e daí por diante. Aliás, pelo fato de você ter uma versão causadora de pneumonia, elas são chamadas às vezes de PPLO. Então elas podem ser chamadas, inclusive livros antigos, questões antigas, às vezes você está lá mexendo na internet procurando questões e a galera utiliza essa nomenclatura um pouco mais antiga, elas são chamadas às vezes de PPLO, uma sigla em inglês para organismos semelhantes aos da pleuropneumonia, né? Organismos semelhantes aos da pleuropneumonia, né? Nesse caso, moçada, organismos semelhantes ao Mycoplasma pneumoniae, que vai causar pneumonia e que pode causar infecção, inflamação, além dos pulmões em si, das pleuras. Então, todos esses caras, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, eles estão parecidos. Todas as micoplasmas são parecidas com o Mycoplasma pneumoniae. Então, todas elas são parecidas, são semelhantes, tudo bem, colocando aqui em português, né? Organismos semelhantes, parecidos com o Mycoplasma pneumoniae, semelhantes aos micro-organismos causadores da pleuropneumonia. Então, não estranhem se você vir esse nome PPLO aí em algum lugar, em alguma questão. Essa aí, né, é a particularidade das micoplasma. E, gente, nós temos dois grupos de bactérias que elas são parasitas intracelulares obrigatórios. Até comentei assim, né? Todo vírus é parasita intracelular obrigatório, mas nem todo parasita intracelular obrigatório é vírus. Nós temos pelo menos dois grupos de bactérias que são parasitas intracelulares obrigatórios, são as clamídias e as rickétsias, aqui na parada. Sendo pessoas que, quando a gente fala lá em clamídias, então o que tem de especial em relação à clamídia é que ela é uma parasita intracelular obrigatória, não é vírus, mas é parasita intracelular obrigatória. E, gente, principal exemplo dessa jovenzinha chama Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis, moçada, ela passa de maneira direta, pessoa a pessoa. E, gente, ela pode causar tracoma nos olhos. Nesse caso, moçada, um tipo de cegueira causada por essa bactéria. E ela pode causar linfogranuloma venéreo. O linfogranuloma venéreo. Ele, moçada, venéreo, doença sexualmente transmissível lá na região genital, vai ser uma DST, uma doença sexualmente transmissível, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, caracterizando a moçada por efeitos como, por exemplo, dor, ardência, lá na região da uretra. Inclusive, muitas pessoas simplesmente não desenvolvem sintomas nenhum
lá de clamidiose, né? Então, a clamídia trachomatis, ela pode causar o tracoma, pode causar o linfogranuloma venéreo, né? Sexualmente transmissível, dor, ardência lá na uretra. Volto a dizer, muitas vezes assintomático, tem gente que tem clamídia e simplesmente não sente nada. Você tem as clamídias, você tem as rickétsias. As rickétsias. Também, moçada, são lá parasitas intracelulares obrigatórios. Com um detalhe, moçada, que as rickétsias, elas são transmitidas por artrópodes. Então elas têm lá esse detalhezinho extra, né? Quando a gente fala em rickétsias transmitidas lá por artrópodes, carinhas como, por exemplo, lá, Rickettsia rickettsii, essa jovenzinha, ela vai estar causando febre maculosa. Gente, a febre maculosa, ela tem aparecido com muita frequência nos vestibulares da região sudeste. Por quê? Porque tem aumentado muito o número de casos de uns anos para cá. Essa doença, moçada lá, febre maculosa, ela é uma doença que ela é transmitida por um cara chamado de carrapato estrela. Sendo pessoas que o carrapato estrela é o carrapato das capivaras. O que é que acontece? Devido, gente, à ausência de predadores naturais, né, a população de capivaras tem aumentado muito em algumas regiões da região sudeste. O resultado é que essas capivaras, procurando alimento, estão invadindo áreas urbanas. E a capivara é acho que a criatura mais de boa do planeta, né? Você começa a ver lá na internet lá aquelas fotografias com capivara, né? Galera lá em cima da capivara, brincando, etc e tal. E a capivara, acho que é a criatura mais tranquila do planeta, mais de boas do planeta. A capivara, ok, mas o carrapato dela, não. De maneira, moçada, que o carrapato estrela, que é o carrapato da capivara, pode transmitir lá febre maculosa. Febre maculosa, ela é um saco, porque ela tem uma série de sintomas genéricos. Febre, indisposição, fraqueza, manchas vermelhas. Caralho, eu tenho 1 milhão de doenças que podem causar esses sintomas. Só que, moçada, normalmente são doenças virais, sendo que, no caso lá da febre maculosa, ela é bacteriana e tem que ser tratada com antibiótico. Então, o que acontece às vezes é que, como ela tem sintomas que muitas vezes lembram de virose, a galera acha que é virose, repouso, muito líquido e tal, e induz antibiótico. E você só vai detectar que é febre maculosa com exames específicos, com testes específicos, para poder entrar com a medicação adequada, que vai ser antibiótico. Então, daí a minha preocupação particular com o lance lá da febre maculosa. Daí, prevenção contra febre maculosa. Evitar contato com capivaras e, moçada, com ambientes frequentados por capivaras. Então, estava lá a capivara deitada num matinho, você não vai brincar naquele matinho, porque no que a capivara passou lá, pode ter ficado no matinho algum carrapato dela e acabar picando você. Né? Volto a dizer, a capivara em si ela é super inofensiva. Então, desmatamento, né? Capivara começa a ir para as áreas urbanas procurando comida, devido à falta de predadores, superpopulação de capivaras, um número muito aumentado de capivaras, e o carrapato estrela pode acabar transmitindo a rickettsia da febre maculosa. Mas, cara, você tem, por exemplo, lá a Rickettsia prowazekii. Essa jovenzinha aqui, ela vai acabar causando uma doença chamada de tifo epidêmico. Cuidado, cuidado, tá? Que tem febre tifoide e tem tifo. E não é a mesma coisa. Febre tifoide, salmonelose, é aquela bactéria, Salmonella typhi, de transmissão oral fecal, que causa febre, disenteria, cólica, diarreia. E aqui não. As bactérias que causam tifo, normalmente causam efeitos sobre o sistema circulatório. Elas atacam o sistema circulatório principalmente. Né? O tifo epidêmico ou tifo exantemático, ele, moçada, vai ser transmitido por piolho. Ou seja, piolho, moçada, além de coçar e encher o saco, ele pode acabar transmitindo essa doença. Você tem lá a Rickettsia typhi, que causa, moçada, o tifo murínico ou tifo endêmico, que ele vai ser lá transmitido pela pulga do rato. Opa, outra preocupação aí com a pulga do rato, né? Além de a gente se preocupar lá
com a possibilidade da pulga do rato transmitir peste bubônica, a pulga do rato pode transmitir tifo murino endêmico. Não tanto o tifo epidêmico quanto o tifo murínico endêmico. Os tifos, nesse caso, né, basicamente doenças que afetam o sistema circulatório, né, causando febre, né, várias consequências relacionadas ao ataque do sistema circulatório e doenças potencialmente fatais. Né? Daí, claro, uma preocupação, não são as doenças mais comuns do mundo, mas cuidado com piolho, cuidado, moçada, lá, claro, com ratos.